Uma universidade. Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Tudo? Tudo. Boa tarde, gente. Quase boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do nosso 7º Seminário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento da área de Ciências Exatas. O nosso tema da palestra de hoje é sobre inteligência artificial. Então, nós temos como palestrante o professor Adami. A professora Adami é nosso professor há 25 anos, está completando neste ano. Ele é formado em Ciência da Computação, mestrado em Ciência da Computação, e o resto ele conta depois. O resto dos
da sua experiência, empresário também. Então, nós vamos fazer assim, gente. O Adami vai fazer a sua palestra e, no final, a gente faz as perguntas. Vocês podem deixar as perguntas no chat. Então, uma boa palestra a todos. Adami. Obrigado aí, Daniel. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, né? Agradeço a todos pela presença. Não vou falar sobre mim, notário, vou falar sobre a palestra hoje. Tá? Se vocês quiserem saber sobre mim, vão lá no meu currículo, tá? Bom, deixa eu começar aqui. Senão fica um pouco complicado, né? Não ter a palestra. Vamos lá. Deixa eu maximizar. Bom, vamos ver se está aparecendo o pessoal, né? Então, de novo, uma boa noite a todos, né? Agradeço por estarem aqui, né? E espero que vocês aproveitem, né, um pouco mais de informação, né, sobre essa mudança que a gente vem passando pelos últimos anos, tá? Bom, como já diz o nome aqui, a inteligência artificial comeu o meu dever de casa, né? Promessa que, antes de mais nada, não quero que se preocupem, né? Não é para a gente desistir, mas na realidade é para a gente fazer uma reflexão, né, do que acontece atualmente, né, a respeito da inteligência artificial, né, e o que se já prevê o que vai acontecer no futuro. Bom, a apresentação aqui, eu dividi aqui em 4 partes, né, uma pequena introdução, vamos tentar colocar todo mundo, né, no mesmo passo, né, então, depois eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da IA, né, e realmente, né, onde eu quero chegar é onde é que nós estamos, né, em relação à inteligência artificial, tá? E aí depois vamos, né, para alguma conclusão, assim, para dar os próximos passos, né, do o que a gente pode fazer e o que a gente espera, né? Bom, então, antes de mais nada, né, vamos tentar definir o que é inteligência artificial, né? Realmente, essa já é uma tarefa já complexa, né? Porque, como vocês já podem estar vendo aqui, né, pelo slide aqui, a gente já tem várias definições, né? Mas, basicamente, todos estão o quê? Assumindo, né, que o ser humano seria o objetivo, né? Imitar o comportamento, imitar a forma, né, a nossa natureza, mas isso utilizando máquinas, né? Então, é tudo que está em torno, né, das capacidades, das habilidades humanas. A inteligência artificial é muito maior do que a gente imagina, né? Assim, nós hoje experimentamos IA, né, através dos nossos e-mails, da nossa TV, ou até mesmo nosso banco, né, onde serviços são oferecidos, né, que se utilizam de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é muito maior que isso, né? Aqui eu já mostro a questão de existem várias nuances, ou podemos dizer linhas de estudo, né, que tratam que a inteligência artificial trata. Nós podemos dividir basicamente aqui analisando por 2 fatores: a questão do racional, né, e do humano. Óbvio, não estamos separando, né, o que é humano. Humano não é racional, não. É que a ideia de racionalidade aqui é fazer o que é certo. E humano, né, realmente é a nossa natureza, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, aqui na questão de agindo como humano, né, é aquela parte da IA onde ela tenta imitar, né, o nosso agir, né? Então, vamos pensar a questão da robótica, né, o caminhar, por exemplo, o bípede, isso aí já vem sendo estudado há dezenas de anos. Isso a gente vê muito pela robótica e já é um processo complexo, né, por si só. Na questão de pensar como humano, é poder ter aquela capacidade de representar o conhecimento, né? Quando a gente
está conversando com alguém, a gente não está simplesmente passando alguma informação ou trocando informações. Nós também estamos criando uma representação disso tudo para poder, né, realizar alguma conclusão ou até mesmo uma estratégia para algo, né? E aí já vem a parte da IA, onde, não, é interessante o jeito que o ser humano faz, essa habilidade é muito boa. Mas agora a gente está preocupado só em imitar. Não estamos tão interessados em fazer do mesmo jeito que os humanos fazem, né? Então, vejo que aqui é pensando racionalmente. Era permitir que sistemas, né, consigam também perceber, raciocinar e até mesmo agir, mas não usando a mesma construção, a mesma representação humana. E, por fim, a área que mais atrai é realmente assim, o humano está ali, tá, esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso padrão, mas a gente não vai nem olhar para ele direito para saber como é que ele faz, né? Seria basicamente a gente pegar um avião e não vão bater asas porque os passarinhos batem asas, não. A gente sabe que o humano consegue fazer isso aí, vamos fazer igual, né? Que é a ideia do agindo racionalmente, né? Bom, na questão de terminologia, aí sim que também as coisas ficam mais complicadas, né? Nós temos uma nomenclatura, assim, vasta, né? Onde nomes existem para tudo, tá? Mas aqui eu vou tentar só mais focar nos elementos que mais aparecem, né, atualmente. Da inteligência artificial, né, como eu já venho aqui definindo, nós vamos para esse subconjunto da IA, que tem por objetivo, né, fornecer aquela habilidade de aprender, mas sem ser programado, né? Quer dizer, o que nós normalmente estamos assim acostumados é, eu quero resolver um problema, então eu vou escrever uma sequência, né, de comandos e o computador vai resolver isso para mim. Mas não dessa maneira. Vamos deixar que o próprio sistema aprenda isso a partir das experiências, que aqui nós vamos entender como os dados, né? Então, o aprendizado de máquina, eu deixei aqui no Machine Learning, que é o que, né, o pessoal mais aí da indústria gosta, né, de falar, né? Mas, assim, é onde a gente consegue ver a inteligência artificial sendo aplicada no nosso dia a dia, né? Bom, e finalmente, né, o tal do aprendizado profundo, ou deep learning, que não deixa de ser aqui um subconjunto, né, uma extensão que desde mais ou menos aqui de 2010, né, está vindo com muita força, né, para resolver grandes problemas ou problemas complexos, tá? Bom, mas o que nós vamos ver mesmo, assim, e nessa palestra eu vou focar aqui, né, é a questão do aprendizado de máquina. É essa capacidade, né, que nós damos aos computadores de poder aprender, né? Eu já grifei o aprender porque isso é a palavra-chave, né? Mas que às vezes é usado assim um pouco, né, sem compromisso. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como é que as máquinas podem aprender, né? Bom, se eu pegar aqui uma definição, né? Essa é a definição mais assim utilizada para aprendizado de máquina, né? Um professor da Universidade de Carnegie Mellon, né? Que é o Tom Mitchell, onde ele diz assim que o programa de computador é dito aprender da experiência aí, né? Então a experiência são os dados, né? Com respeito a alguma classe de tarefas, então é o nosso problema, e a medida de desempenho. Nós temos que saber se a gente está aprendendo, né? É o que às vezes, né, a gente chega no final do semestre e fica preocupado com a famosa prova, né, a nossa avaliação. Então nós precisamos ter uma medida de desempenho, né? Mas só que com esse aprendizado a gente vai melhorando. Então vejam, não é aquela questão mais estanque onde você aprende e acaba, mas assim, conforme o passar do tempo a gente consegue aprender cada vez mais, né? Bom, então, assim, na questão, né, de inteligência artificial, o machine learning, ou aprendizado de máquina, é uma das maneiras, né, que é mais comum da gente desenvolver sistemas inteligentes, né?
para fazer esse desenvolvimento e observando ali o que o Mitchell, né, define inteligência, né, aprendizado de máquina, nós vamos precisar os dados que são as nossas experiências, né, dados, claro, relacionados ao problema. Desses dados, nós vamos criar um modelo, e esse modelo, por sua vez, é a representação desse problema, né, de tal maneira que ele consiga, né, fazer um relacionamento com o que temos aqui de dados e o que se espera obter, né, no final aqui do nosso sistema. E um método de avaliação, né, que às vezes, assim, é preocupante, né, como as pessoas lidam, né, porque tem várias maneiras de se avaliar como é que o aprendizado ocorreu, né. Bom, entrando um pouquinho mais, né, e eu acho que vocês já devem ter visto isso, e a gente vê isso, né, de uma maneira até mais, assim, comum na nossa vida, né, a gente pode classificar, né, o aprendizado de máquina, né, em 3 tipos. Supervisionada, né, vocês têm ali um conjunto de dados, né, de entrada, um treinamento, né, e uma saída, quer dizer, vocês já dizem para o sistema, olha, quando tu vê isso, eu quero que saia isso. Essa saída pode ser discreta, por exemplo, a gente pode pensar em rótulos ou classes, né? Então, eu quero, por exemplo, reconhecer que tipo de animal, eu quero separar cachorros de gatos, né? Ou pode ser contínuo, eu quero saber a cotação do dólar amanhã, né? Amanhã não, porque amanhã é sábado, vou deixar para segunda, então, né? Então, são tipos, né, de aplicações onde a gente busca, né, classificar, daí que vem o nome de classificação, porque tu prevê uma detectar ou classificar os dados de entrada, né, em algum rótulo, né, em algum elemento, ou uma regressão, né, quer dizer, a gente tenta obter um número, né, uma variável contínua com base em dados, né. Bom, da não supervisionada, temos quase tudo, exceto a saída. Né? Esse já é um conjunto de problemas um pouco mais restrito. Na realidade, nós estamos mais preocupados em entender aqueles dados, ver se não existe um padrão, uma estrutura que a gente possa analisar depois. Então, a avaliação fica um pouco mais assim comprometida, porque, na realidade, nós buscamos, né, descobrir algum conhecimento ali dentro. Né? E aí vamos pensar naquela maneira humana de ser, né, por onde a gente aprende por tentativa e erro, e por que não capacitar, né, poder fazer isso, né, com máquinas, né, ou mesmo com robôs, que é o aprendizado por reforço, onde não estamos passando para ele realmente um dado, né, nós estamos dando para ele situações, olha, tu está nessa situação aqui, nesse estado, né, o teu objetivo é fazer isso, então a gente vai, na realidade, alimentando ele com informações do tipo, olha, tu tá indo bem, vai por aqui. E a máquina, o sistema vai vendo que, pô, é por aqui que eu tenho que ir, né? E ele vai registrando isso ao longo do tempo até o momento que ele realmente aprende e ele começa a produzir. Então, vejam que são maneiras diferentes, mas também são características dos problemas né, que nós queremos resolver, né? Mas, no final, a maioria das aplicações são baseadas em aprendizado supervisionado, porque boa parte dos problemas do mundo real tratam disso, né? A gente sabe pelo reconhecimento de imagens, próprio processamento de fala, detecção de fraude e assim por diante, né? Então, nós podemos vislumbrar sempre uma classe, né? Um rótulo, algo que a gente deseja, né? Reconhecer ou classificar, né? Bom, e com essa capacidade, imaginem o que é o desejo mesmo, né, da gente poder fazer sistemas, né, que conseguem aprender, né? Então, a gente sabe aqui, pela nossa conectividade, a gente tem visto aqui, até no próprio seminário, a gente viu sobre IoT, Big Data, nós estamos cada vez mais conectados, né? Tá, mas, e aí? E essa informação, se ela não vai para algum lugar, o que acaba acontecendo? Então, a inteligência artificial, né, na sua função aqui,
ela tenta, né, aproveitar o máximo desses dados, e a gente vê que ao longo dos anos aqui nós temos aplicações para softwares mais simples, como até uma questão, né, de segurança, ou até mesmo, né, uma questão de saúde, né? Cada vez mais, né, esses tipos de problemas, né, que a gente vê que são mais complexos, né, da gente poder resolver de forma, programando da forma tradicional, né, eles vão, né, instigando aquela busca, né, por soluções que vão utilizar a inteligência artificial. E a gente percebe aqui, pelo retorno aqui do Google Trends, né, nesses termos de pesquisa, como a inteligência artificial, a gente nota que, a partir de 2010 um crescimento, assim, né, não vou falar em exponencial aqui, né, bem assim, né, mas a gente vê que o aprendizado de máquina, o Deep Learning também aqui ele sempre, né, na sua timidez, mas desde 2010, que foi onde ele realmente começa a tomar forma, né, eles começam a ter um pouco mais de atenção do público geral, né, do público em geral. Mas ainda mais pelas empresas, né, como uma oportunidade, né, de novos produtos, novos processos, novos serviços, né. E aí a gente vê um recorde, como tem aqui um gráfico onde existe a questão de funding, né? Quer dizer, financiamento, venture capital, né? Onde tem bastante financiamento indo para startups, né? Chegamos aqui a ter 7,4 bilhões de dados. São muitas empresas aqui no gráfico mostrando desde 2013, né? Na questão ainda, né, de inteligência artificial, isso para o pessoal que é mais da minha época para trás, né, acaba lembrando que boa parte do que nós trabalhávamos em computação era muito, a gente tinha que programar, nós tínhamos que fazer tudo, né, era desde a coleta, né, até o processamento e avaliação. Hoje, nós temos dados disponíveis, né, eu quero trabalhar com reconhecimento de canto de pássaro. Não se preocupem, gente. Vocês conseguem bases de dados para isso, sem problema algum, né? É só uma questão de ir atrás desses dados, né? Frameworks para vocês, para auxiliar na questão de que modelo eu vou usar, que métodos eu vou preparar os meus dados, né? Eu coloquei só isso, né? Que eram mais ou menos os mais conhecidos. E aí vem a questão computacional, tá? Mas onde é que eu vou rodar tudo isso? Eu posso rodar na minha casa? Pode. Mas dependendo da base de dados ou o problema que vocês estão trabalhando, vamos precisar de plataformas grátis, plataformas pagas. Mas isso, né, na mão de alguém que está sabendo o que está fazendo, né, muito importante, isso ajuda muito para a gente poder, né, focar no problema principal, né? Bom, e tudo isso, na realidade, é resultado, né, porque a maioria dessas plataformas, dessas bases de dados, nasceu na academia, né? Porque a pesquisa, que já vem de longa data, eu ainda era da época, né, que se falava muito em reconhecimento de padrões, né? Aprendizagem de máquina era nada mais que um termo técnico, né? E se falava reconhecimento de padrões, né? E a gente vê que isso aí está atraindo cada vez mais. Atraindo não só pelos problemas, né, que são, de certa forma, complexos, né, para serem solucionados, mas também nós temos uma capacidade tecnológica, né, para poder realizar isso aí, né? É o que às vezes eu digo em aula, assim, a gente, na parte de arquitetura de computadores, onde os processadores estão avançando cada vez mais. Na realidade, gente, a gente já tem isso há muito tempo. A questão, a gente não tinha, às vezes, um meio, ou as pessoas não teriam como pagar o custo, né? Então, a gente vê que o crescimento aqui de artigos, né, vejo, 20 vezes, né? E o tópico que mais aparece é o machine learning, né? Agora aparecendo bastante, né, uma aprendizagem profunda aqui, né? Mas aí, e essa IA, como é que ela vai, né, nos fornecer tudo aquilo que ela promete mesmo daqui a uns anos, né? Então, assim, é sempre bom a gente poder, né, pensar o que o futuro nos reserva,
para a gente até planejar, né? Porque sem planejamento fica um pouco complicada as nossas ações, né? Bom, nada melhor do que pegar um relatório, né, dessas empresas de pesquisa, onde elas fazem também consultoria, né? E elas, então, acabam mais ou menos tentando, né, fazer um diagnóstico ou um prognóstico, nesse caso, né, do futuro, né? E todas apontam, né, que nós vamos ter um crescimento aqui, por mais com pandemia ou sem pandemia, né? Nós vamos ter um crescimento muito forte, mas com a ajuda da IA, né? Por exemplo, a Accenture aqui diz que vão dobrar as nossas taxas, né? As nossas, eu vou falar como mundo, né? A América Latina está um pouco complicado, né? Em 12 países, pelo menos, né? Mas vai aumentar a produtividade do trabalho em até 40%, né? Mas aí já o pessoal vai lá, não vai tirar o emprego, calma. Porque a gente pensa sempre na primeira hipótese, onde a IA vai tirar, com certeza, não estou dizendo que não, né? Mas tem outras áreas que vão se utilizar, né? A questão da inteligência aumentada, então ela usa como um recurso, né? E aqui mostra, interessante, o relatório mostra o que acontece se não tivermos IA. Então, o crescimento aqui de uma média de 1,5%, né, a gente chega aqui até em alguma coisa nos Estados Unidos, 4,6%, né? A Price Westinghouse aqui, né, Cooper, esqueci o Cooper, né, o PwC, né? Que até 2030, essa foi feita em 2017, vai injetar 15,7 trilhões de dólares, né? Vai aumentar o PIB ali em 26. Claro, a América Latina está ali, eu não botei em vermelho para não ficar chato, né? Mas nós vamos ter aqui até um aumentozinho de 5,4%, né? Meio trilhão, né? Somente, né? Mas, assim, a questão do ganho, né? Onde é que nós vamos? Na realidade, nós vamos poder melhorar o produto. E produtividade. Por que produtividade? Porque cada vez mais o consumidor precisa daquele produto personalizado. A gente vê isso pela própria indústria, né? Onde o produto era mais seriado e agora a gente vê que não é tão seriado assim. Nós temos a série aqui, mas se tu quiser mudar, nós mudamos, né? Por quê? Porque a demanda, né, tá grande e as pessoas assim estão tendo uma disponibilidade, né, muito maior do que se tinha antigamente. E, por fim, um pouco mais realista aqui com a McKinsey, né, onde, 2018, que vamos ter em torno de 13 milhões, não muito, né, distante do que a PwC fez, né, mas, ao mesmo tempo, ela mostra também que nós vamos ter alguns custos de transição e o tal dos efeitos colaterais, né? E vocês já imaginam o que são os efeitos colaterais, né? A questão de desemprego, né, vai ser grande, porque tem certos setores, e aí eu passo essa bola, na realidade, são para os empregos que possuem um processo repetitivo, né? Onde o conhecimento, a capacidade humana, né, não é tão demandada, essa aí vai sofrer demais. Então, a gente tem aquelas belíssimas projeções onde vão acabar, você conhece, né? De repente, nós vamos até acabar com o trabalho dessas pessoas que fazem previsão, eu acho, né? Poderia ser, eu acho que é um pessoal que pode ter o seu emprego mesmo comprometido, né? Porque, na realidade, tem muitas nuances, né? Muitos elementos que não são avaliados, né, nessas pesquisas aqui, e por isso que nós temos que ter um grande cuidado. Então, em resumo, né, a IA vai contribuir, então, para a nossa economia. Então, assim, olha, isso eu não tenho certeza, nós estamos, na realidade, passando por uma mudança de paradigma, né? Onde, até mesmo ontem, eu estava assistindo a palestra, né, do Silvio, ele diz assim, uma vez era o petróleo, agora nós temos a informação. Só que a informação ainda eu acho que, sei lá, todo mundo tem. Agora, o que tu faz com aquela informação é o que está definindo diferenças entre nações, né? E esse é um dos elementos que vai, né, realmente ser proeminente nessas mudanças.
Pessoal, nós temos aquelas iniciativas, né, para o futuro, que nós temos que reduzir o CO2, e diz que tem que ter igualdade. Com certeza, a desigualdade vai ser aumentada, né, porque quem tem capacidade de fazer isso, né? Então, esses impactos vão depender de quem consegue adotar isso aí, ou absorver, né? Esse absorção, ele tem o intuito de dizer como é que a gente consegue investir. Não é simplesmente ser um usuário, mas ela também tem que resolver certos problemas que tem na sua empresa, né? Através de IA, e isso ela não vai conseguir simplesmente comprando um pacote. E aí eu me questiono, né? E isso vamos dizer assim, para quem me conhece, sabe que é o famoso porquê, né? Por quê? Dizer que sim, que bom, eu acho que qualquer um consegue fazer uma resposta dessa, tá? Mas nós estamos realmente preparados? Estamos nos preparando? Ou achamos que estamos preparados? Então, assim, tem muito mais perguntas, né? Que do jeito que a coisa está indo, eu não sei se nós vamos conseguir responder, né? O que eu sempre, né, se a gente começar a fazer uma pesquisa, e até vou fazer um parênteses aqui, eu peço desculpa por usar tão poucos exemplos. Eu aqui fui obrigado, me falaram que só tinha 1 hora e meia, então eu tive que cortar pelo menos uns 80% dos exemplos. Né? Então, assim, eu vou pegar só os principais. Então, tem vários aí, mas isso aí depois, se alguém quiser conversar comigo, eu tenho mais exemplos. Né? Então, nós temos alguns sinais de que algo não está bem. Né? Vamos começar aqui pelo que revoluciona. Eu adoro esse pessoal que vai revolucionar, né, tudo. E eu gosto que a ambição é pequena. Né? Nós só vamos transformar, revolucionar a medicina. Uma coisa básica, né? Sem problema. A IBM faz isso, um lançamento, né, gigantesco, 2011, né, com o seu supercomputador, o Watson, né? E com o passar dos anos, foi se vendo que não é bem isso, né? Até tem aqui uma notícia, né, que mostra que prometeu demais, entregou de menos, né? E isso não é uma coisa assim que eu estou muito do passado, nós estamos falando de 2017, 2018. Em pesquisas recentes, até com a área da medicina, todos acreditam que vai ser indispensável a inteligência artificial. Não tem como a gente fugir. Mas a maioria deles acreditam que não vai ser IBM que vai entregar isso aí, né? Só para vocês terem uma ideia, só de 2011, não é para vocês ficarem lendo esses quadradinhos, pelo amor de Deus. Fez mais de 50 anúncios de parcerias. Vamos trabalhar com a Nuance. A Nuance é a maior empresa que trabalha com processamento de voz, né, uma das maiores do mundo, né? E fez com todo mundo, fez até com a Umbro, fez com empresa, fez parceria com tudo. Compraram empresas assim, e de todos esses projetos que vocês estão vendo aqui na tela, vocês só foquem nesses que tem esse marronzinho aqui, esse bege. Esses foram os únicos que resultaram em um programa, em um sistema inteligente. Vejam a quantidade aqui, ó, não é do ano passado nem do retrasado, nós temos projetos de 2011, 2012, 2014... Só para vocês terem uma ideia, foi 2 anos atrás, metade dos engenheiros, né, que trabalharam no Watson foram demitidos, né? Porque não produziu aquilo que se esperava. Né? Aí não podemos ir tão longe, não precisa ser só a IBM, vamos falar, né, da grande Google. Né? 2016 sai a DeepMind, né, que na realidade é uma subsidiária da Alphabet, que na realidade é a holding que tem a Google como filha, né, uma pequena empresa, está crescendo. Né? E eles chegam com o anúncio que eles conseguiram reduzir, né, o sistema de resfriamento dos data centers dele em torno de 40%, né, utilizando ali inteligência artificial, a deep learning mesmo, né? Pô, então, vamos pensar isso agora para o bem comum, né? E aí, no mesmo ano, começam as tratativas com a National Grid, que é
uma empresa dessa da energia do Reino Unido para fazer essa mesma economia, né, de energia, né, usando também Deep Learning. Imagina 40%, 3 anos, nenhuma conversinha a mais, né? Eles até, sabe, teve uma evolução, óbvio, conseguiram ter alguns resultados, mas nada que diga assim, olha, nós reduzimos 10%, 20%, não. É tipo aquela lá, né? No final do jogo, time perdedor sai e diz assim, não, nós jogamos bem, nós lutamos, né? Quer dizer, tenta tirar o melhor e é o que aconteceu, né? Mas aí nós temos o The Economist e diz, cara, isso aí foi um golpe publicitário, porque o que acontecia? A DeepMind estava, né, mais ou menos desacreditada, né? Então, vamos melhorar isso aí. Então, eles fizeram esse anúncio aí que no final não deu nada. As perdas, né, dá para ver aqui, foram alguma coisa um pouco grande, né? 571 milhões de dólares em 2018 até 154 milhões em 2016. Fazendo o quê? Adquirindo empresas, contratando pessoal. Mas tu vê que faltava alguma coisa ali, né? Porque não é uma questão de falta de dinheiro, né? Será que a ambição não teve um papel maior, né, nessa busca por uma solução, né? Então, assim, um alerta, né? Tem muita expectativa em torno da inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, né, o pessoal da PricewaterhouseCoopers, né, diz o seguinte, também tem que ter uma quantidade de cautela, né? Não podemos simplesmente chegar lá e dizer, não, está tudo resolvido, né? É simplesmente nós puxarmos essa inteligência. Tem tanto framework, tem tanta plataforma. Tá, mas o que está faltando ali, né? Então, para todo bônus, né, tem que ter um ônus, né? Não é simplesmente assim eu fazer as coisas, não, só tem um monte aqui de acadêmicos, né? Vou trazer esse pouco, que já é restrito, né? Então, assim, o que o pessoal tem visto, né, isso é uma análise não minha só, mas eu me baseei muito, né, no que organizações, institutos, né, como a própria I3E, né, que é forte nisso aqui, vai dizer, tá indo um pouco devagar, hein, gente? Se nós queremos chegar em 2030 com isso aqui, nós temos que correr mais, né? Se vocês analisarem todas aquelas startups, e olha, tem algumas startups que têm mais de 1 bilhão já de investimento, né? E a produção não conseguiu ainda nem pagar, né, os juros, se a gente tivesse que devolver esse dinheiro ali, né? E depois, quem é que foi que eles fizeram a pesquisa? Essas empresas. Então, tu está pedindo para aquele pessoal que está abrindo uma empresa, que está investindo, uma IBM, que investiu todo aquele dinheiro e diz assim, não, o futuro vai ser complicado. Não, o futuro vai ser bonito, né? Então, a gente fica sempre preocupado, será que essa ambição, esses interesses econômicos, ou a própria concorrência, né? Porque um dos fatores que vai fazer as coisas avançar, fazem as coisas avançar, né, é a própria concorrência. A gente sabe que o concorrente está fazendo isso, eu também vou ter que me puxar de um jeito e outro. Então, a gente nota que a expectativa é bonita, mas a realidade, olha, está devendo, né? O próprio MIT, né, o pessoal faz uma agência ali dentro do Massachusetts Institute of Technology, né, com o próprio um grupo de consultoria lá de Boston, né, mostraram uma pesquisa que 81% dos líderes de empresa não entendem os dados, nem a infraestrutura, né? Eu achei tão legal ontem o Silvio dizendo assim, né, não, mas tem que pagar isso aqui, gente. Não é simplesmente ir lá e usar aqui, não, tem que pagar isso aqui. A infraestrutura aqui, ela funciona, mas nós temos que... E os dados? 70% dos dados que são produzidos na indústria são descartados, não são usados. Coletamos, nós coletamos.
O que tu faz com eles? Calma, um problema por vez. E aí, chega, né, em um dos maiores empecilhos, o capital humano. Óbvio que o capital humano aqui, gente, são todos os usuários, todos os atores, né, para essa evolução. Estou falando aqui dos especialistas em IA, dos engenheiros de IA, estou falando das pessoas que vão ter que trabalhar lado a lado com essa tecnologia, né? Quer dizer, eu fazia o trabalho dessa maneira e agora eu tenho um assistente, não é? Eu não tenho um assistente de celular, né? Eu tenho alguém me passando informações, fazendo análise, e eu preciso, né, entender aquilo ali e poder usar, quer dizer, eu tenho que adotar, né? Porque não adianta, está aqui a ferramenta, a pessoa pega a ferramenta deste lado e continua fazendo trabalho. Não é assim que nós vamos evoluir, né? A gente consegue ver isso especialmente pelo número de oferta de empregos, né? Em pesquisa aqui recente, 2019, tá? O número de ofertas chegava a ser 3 vezes o número de candidatos, né? Então, e cada vez mais, né, a demanda, como, por exemplo, aqui do lado, nós temos a busca, né, por posições, né, que tem o engenheiro de aprendizagem de máquina, o crescimento dessa profissão aqui, né, dessa ocupação, vamos dizer, né, aumentou 344% em 3 anos. Né? Então, vejam o que é a demanda, que estão vendo que não é bem assim. E o pessoal que está aplicando aqui, né, estão aplicando, mas com uma certa timidez por causa de capacidade, né? Enquanto que, né, aprendizado de máquina, né, é a habilidade mais citada, né? Mesmo sabendo que muitos não sabem nem definir o que é aprendizado de máquina. E a aprendizagem profunda, o tal do deep learning, né, que está pegando ali um momento, né, desde aqui 2015, como diz aqui, né, mas começou em 2010, né, mas pegando o momento, tá um crescimento aqui, chegou a 34 vezes, porque nós temos problemas realmente complexos, né, ou até mesmo nós temos problemas com uma grande quantidade de dados. Como é que a gente lida com isso? Né? Sabendo que muitos sistemas não conseguem lidar com a quantidade de dados que nos é ofertada. Né? Se a gente olhar ainda a formação, né, a questão de competência, certo? Falta competência. Aqui numa pesquisa, né, da Kaggle, né, que é um repositório de dados, né, fizeram uma pesquisa com o pessoal que trabalha em aprendizagem de máquina, né, nessas áreas afins, e perguntaram, como é que tu acha que tu está em aprendizado supervisionado, não supervisionado, né? E aí a gente vê que os números aqui, as cifras não são grandes, né? Nós temos já nos últimos anos uma tal de falta, né, de profissionais da área, mas isso aí, daí tem uns que dizem que tem, outros dizem que não tem. É só olhar o número de vagas aí, né? E o mais, vamos dizer, aquela tragicomédia, né? A maior barreira para a adoção do aprendizado é a falta de expertise humana. Então, o que falta para aprendizado de máquina é humano, né? Quer dizer, tá bem complicado esse negócio aqui. Eu achei bem interessante aqui uma declaração sobre essa discussão que tinha aqui no Quora, né? Onde ele disse assim, o problema é que parece que qualquer um que aprendeu a usar o NumPy ou o TensorFlow acha que já é um profissional de IA, né? Mas aí quando tu faz uma perguntinha um pouquinho mais profunda, aí tu já vê a natureza, assim, que é bem rasa, né? Um conhecimento básico, é o famoso conhecimento de blog, né? Eu sei isso aqui, eu sei conceituação, né? Só numa busca aqui, gente, eu olhei no LinkedIn, né, para não dizer que a gente só olha fora do Brasil, porque o pessoal sempre diz, isso aqui é lá fora do Brasil, Adami, não te preocupa, esses azuizinhos aqui embaixo é no Brasil, tá? Então, eu procurei no LinkedIn aqui no Brasil e no I3E Job Site, que é internacional, né? E aí a gente começa a perceber que o mercado está precisando também, está demandando pessoas com mestrado, graduação,
especialização, quer dizer, pelo menos uma especialização, isso é o mínimo, tá, gente? E aí eles dão, tipo, uma estrelinha a mais se tu tiver um mestrado e doutorado, né? E vejo que aqui no Brasil, né, tem engenheiro de machine learning, ó, tem um que é especialização, e tem um aqui que é doutorado, ele precisa, né, de conhecimento. Por quê? Porque não é simplesmente, né, uma busca por uma caixinha dentro de um mundo de opções que a gente vai fazer aprendizagem de máquina, né? E veja que nós temos empresas aqui como a própria Apple aqui, né? Nós temos ali, tem graduação, tem mestrado e doutorado nas áreas de estatística, matemática, computação, com certeza, né? Porque a fundamentação está ali, né? E essa fundamentação, imagina o que vai acontecer nos bancos escolares, né? Então, assim, aqui numa pesquisa, em essas universidades americanas como Berkeley, Carnegie Mellon, Stanford, né, a matrícula, né, gente, aumentou, assim, desde 2012, 3,6 vezes a introdução à IA, né? Para aprendizado de máquina, 5 vezes, né? Tem um professor na Universidade de Stanford, né, que é assim, um dos expoentes na área de aprendizagem de máquina, né? E uma disciplina dele, bem interessante, ele coloca no plano de ensino, né, quer dizer, antes de vocês fazerem a matrícula, tem tudo lá o que vai acontecer, e no meio, assim, do plano, um pouquinho antes do plano de ensino aparece, mas antes de você se matricular, por favor, dê uma olhada no primeiro tema de casa, no primeiro homework. Se você não se sentir familiarizado com isso, não te matricula. Então, ele já está até dizendo, cara, não. Ele tem uma frase muito comum. Se tu não entende, não precisa te preocupar, então. Tá? Ele é um pouco, tipo, faca na bota, vamos dizer, né? Mas, porque está vindo muita gente, mas mais, às vezes, pela curiosidade. Agora, imagine na questão de bacharelados, né? Isso ao redor do mundo, veja, peguei Polônia, Holanda, Reino Unido, Rússia, né? Criando cursos, isso são cursos de bacharelado, gente. Não é uma como é que é, uma linha dentro, né? Muitos dos cursos aparecem, é curso em ciência da computação, com foco em inteligência. Não. Esse aqui é bacharel em inteligência artificial, bacharel em ciência dos dados. E aqui eu coloquei assim, tentando pegar uma parte do mundo e também não enchendo a minha tela. A gente vê que esse capital humano é necessário, né? Mas vamos dar uma analisada, assim, agora que a gente sabe, né, um pouco, assim, desse... temos, né, vamos dizer assim, arranhamos um pouquinho aquele verniz, né? Entendemos que nós precisamos de dados, nós precisamos trabalhar esses dados, nós precisamos ensinar uma máquina, né, a aprender, nós temos que fazer ela aprender para que ela produza o resultado que a gente espera ou que o nosso cliente espera, né? Bom, então, assim, problema de capital humano, a gente já sabe, né, que isso aí, né, tá problemático, né? Só que o que está me preocupando, né, e preocupa várias pessoas, não se preocupa que eu não tenho medo que a inteligência artificial vai tomar o mundo, né? Eu tenho medo é quem é que vai implementar essa inteligência artificial, não a inteligência artificial, né? Que a gente vai sair de um potencial para uma desilusão daqui a 10, 15 anos, né? Porque está sendo tomado como IA, assim, resolve qualquer problema, né? Só que não é assim. Nós buscamos soluções a partir dos problemas. Nós não temos soluções para problemas que não foram inventados ainda, né? E é isso que eu quero analisar. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui a questão dos dados, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a inteligência artificial aprende dos dados que são passados. Então, se a gente passar dados irrelevantes, estimados incorretamente, que não representam o nosso problema, de forma insuficiente e que não tenham nenhuma informação sobre eles, como é que ele vai aprender o quê? Né? Uma expressão muito comum, né, em aprendizagem de máquina é garbage in, garbage out.
Quer dizer, se entra lixo, vai sair lixo também, né? E aí que o pessoal, né, às vezes eu tento dizer, gente, a preocupação está bastante nos dados, né? Uma pesquisa mostra, né, depois tem um link ali embaixo, né, 80% do tempo, né, de projetos é gasto em rotular, limpar e preparar. 20% é a parte depois de ensinar, né, do aprendizado. Né? Então vejam que precisa, né, de uma análise melhor do que nós estamos fornecendo para a IA como, né, entrada de dados. Né? Bom, aqui eu já listei algumas situações, né? Quando a gente tem muitos dados, né? Pega a internet, ela tem um monte de sites, ela tem um monte, né? Aí a gente tem que lembrar, rotular dados, né? Se a gente está pensando supervisionado, que é o problema mais comum, né? É tedioso, vagaroso, custoso, né? Sujeito a erros. Nós temos um problema que quem está fazendo isso é o ser humano. Né? Então, nós podemos ter problema, né, devido à nossa subjetividade. E com a grande disponibilidade de dados, nós também estamos restritos a algum conjunto de modelos. Não achem que é famoso one size fits all, né? Quer dizer, nós temos modelos para tudo. Quando nós temos muitas informações, e aqui eu falo das variáveis, né? Quer dizer, que características? Eu uso peso, comprimento, voltagem, capacitância, quer dizer, qualquer informação sobre o problema. Se a gente dizer, joga tudo. Mas aí nós temos um outro termo mais interessante da área que chama de maldição da dimensionalidade. Quanto mais variáveis, mais informações vocês tiverem, mais complexo é o nosso modelo. E se nós precisamos de mais dados, nós vamos dar mais informação, nós precisamos coletar mais. Quando nós temos poucos dados, o modelo não aprende, né, as relações tem a aprender. Ou quando a gente não tem dados suficientes de cada uma das classes. E aí ele vai chutar, né, o famoso, eu digo, ele vai chutar para aquele que aparece mais, porque no pior dos casos tu vai acertar. E aí nós temos um belo exemplo, né, de IA com viés racial. Né? A CLU, né, que é a Associação Americana de Liberdade Civil nos Estados Unidos, testou um sistema, né, da Amazon, que é o Amazon Recognition, e, no final, 28 dos membros do Congresso americano foram identificados como criminosos. Né? Eles foram né, identificados porque eles eram pessoas de cor. Né? Eram negros. Né? Pô, aí começou a levantar um pouco a sobrancelha. Né? Bom, peraí. Tu pegou mais aqueles que não eram caucasianos, né? Não. Vamos lá. Que base de dados é essa que vocês estão usando? Então, ele tinha um viés, assim, para negros. O MIT também fez um teste no mesmo ano, né? E descobriram, assim, que 19 reconheceu muito mais mulheres como homens, né? Mas, nesse caso aqui, do ponto de vista por causa da cor da pele, quando ela era, né, uma cor negra, quando ela era de negra, né? Ela era homem. E aí? Será que essa base aqui não tinha um viés, né, racial? Só que aí o problema é o seguinte, gente. Não, tudo bem, fizeram os testes. Mas aí, se a gente olhar, a Amazon estava tentando vender isso para a polícia. Né? O Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos estava usando para achar imigrantes ilegais. Será que eles estavam achando pelo problema judicial ou eles estavam olhando pela cor? Essa era a preocupação. Né? Agora vem o teste aí, gente. Observe essas 4 imagens, eu vou ter que pedir para o Daniel me ajudar. O que elas têm em comum? Tá? Vocês têm 20 segundos, e os meus 20 segundos vão ser fuzzy. Né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. 20 segundinhos. Eu devia ter posto aqui. Essas 4 imagens, o que elas têm de comum? Ô, Daniel, alguém está dizendo aí o que é? Deixa eu ver aqui o chat ao vivo. Ninguém. Natureza. A natureza é boa. Ela disse que é tronco de madeira. Tronco de madeira, boa, show. Tá. Beleza. Peraí. Não é isso, gente. Vou dar mais uma chance para vocês.
É um animal... Ah, não, agora esquece, já foi, Daniel. É um animal e é quadrúpede. Olha só, agora só vale 10 segundos. Estou olhando aqui. Não, estrutura não, esqueçam grama, né? Pedra foi. Vamos lá, agora é animal e quadrúpede. Então, ainda no... Claro, tem um atraso. Nada ainda. E aí, Daniel, o que tu tá vendo aí? Nenhum animal, agora desistiram, né? Bom... Ah, girafa eu sei, né? Girafa foram meus alunos aí. Ó, eu sei que tem os meus alunos aí, né? Gente, a resposta a todas as imagens são de girafas, tá? Claro, isso aí eu sei. Ah, onde é que está a girafa? Olha, gente, realmente não tem girafa alguma, né? Mas se vocês olharem esse chaminé, está aparecendo. Aqui está o tronco do pescoço, isso aqui também parece, e esse tronco parece uma girafa também. Mas isso é a resposta do sistema de visão computacional da Microsoft. Tá? Tanto que ganhou um nome, né, esse fenômeno é chamado de giraffing. Né? O que acontece, gente? Eles pegaram a base de dados do quê? Pegaram a base de dados de um Azure da plataforma ali, que gigantesca, né? Ninguém ficou rotulando uma a uma, certo? Tá? O que mais aparece? Bom, se vocês verem uma girafa na frente, o que vocês vão fazer? Vou bater uma foto. Quem é que bate foto de girafa? Tu nunca vê uma girafa ao vivo. Então, quando tu vê, tu vai bater. Então, o que aconteceu? O número de amostras de girafa aumentou assustadoramente nas imagens, criando um viés. Então, agora nós temos uma inteligência artificial com viés com animal. Tá? Bom, com dados reais, nós também vamos ter soluções reais. Né? Voltando lá à Bela IBM aqui, nós temos lá em 2013, eles se associaram com o Centro de Câncer, só para curar o câncer, coisa básica, né? O problema é que, né, 4 anos depois, e depois de gastar 62 milhões de dólares, não atingiu o objetivo, né? Ah, mas o que aconteceu, né? Olha, fizeram uma análise dos relatórios e descobriram que o software foi treinado em um pequeno número, hein, gente? Lembra lá, grande número, pequeno, né? Cadê as relações? Hipotéticos. Pessoas que acreditavam ter câncer. Então, né? E tem muitos outros, né? Mas esse aí, a questão de contratação agora, estão usando isso para fazer contratação IA, né? Descobriram uma empresa lá que o pessoal estava contratando só homens para certas posições. Tá, o viés. E aí vamos para a parte de modelos, né? Bom, então agora vamos para o algoritmo. Vamos para o algoritmo, tá? Só que tem que lembrar, gente, que esses modelos que são usados para fazer esse treinamento, esse aprendizado supervisionado, eles tendem a ser uma representação simplificada da realidade. Como simplificado? Se fazem diversas suposições, né, condições iniciais, que é para quê? A gente não consegue abraçar todos os problemas do mundo. A natureza é complexa por si só, né? E aí o que acontece? Olha, se você usar isso, ele só serve para isso. É a mesma coisa que a gente vai na farmácia, eu estou com uma dor de cabeça, vai lá e compra um remédio, pede, me dá um remédio. Qual que tu quer? Me dá um remédio. Né? Para quê? Não, me dá um remédio. É um remédio. Não, peraí, existe remédio para dor de cabeça, para dor de barriga e assim por diante. Não, é simplesmente pegar um remédio, não olhar a bula e simplesmente administrar. Né? E aí que, né, tem um teorema bastante famoso, né, que é, claro, é um teorema que é o teorema não existe almoço grátis. Não dá para pensar que assim, agora isso aqui resolve tudo. E aí que eu puxo, aprendizado profundo, deep learning é para tudo. Eu não sei. Eu tenho que avaliar isso. Então não venham perguntar, o modelo tal é melhor que esse. Cara, tu tem que olhar todas as variáveis. Muito complicado. Né? Os modelos ainda, eles tendem a não se atualizar, gente. Não achem que eles estão aprendendo coisas novas. Tem alguns que não aprendem. E aí existe esse fenômeno da falha dos modelos, onde os dados mudam, os padrões mudam. Então tem que ter um aprendizado contínuo, né? Fazer o aprendizado. Muitos deles se utilizam da estatística, da probabilidade. E aí as respostas são todas, né? São todas prováveis. E aí eu gosto bastante dessa frase de George Box, um estatístico, né, muito famoso, né, dizia, todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. E é isso aí, quer dizer, não tem uma resposta para todos. E aí o principal, e é uma coisa que nós vamos ouvir muito, né,
Os sistemas de inteligência são muito mais complexos. Essa complexidade que chega às vezes a ser exponencial, né? Se a gente chegar na aprendizagem profunda, deep learning, onde tem milhões de parâmetros, como é que tu explica que ele chegou àquele resultado, né, de dizer que era uma girafa? Vocês têm como fazer isso? Hoje nós não temos essa transparência, né? Só para vocês terem uma ideia, a evolução, o reconhecimento de fala já existe há décadas. Não é permitido, não é usada no tribunal, porque não tem como dizer que aquela pessoa foi a que gerou aquela voz. Tu pode dizer, é circunstancial, não é uma prova válida, ela vai ser como se fosse um testemunho, não vale muito. Né? Por quê? Porque não consegue se dar um número que diz, olha, é aqui que ele disse que aquilo era uma girafa ou não. Né? E, conforme as coisas vão mudando, eles não aprendem muito. Né? E aí nós temos exemplos aqui dos robôs, né, da Boston Dynamics, o pessoal aí já está acostumado com os vídeos, né? Onde dão-se esses problemas aqui, e são problemas porque eles estão trabalhando para que o futuro, né, seja o deles, né? Claro, eles não estão trabalhando com aquela acurácia que a gente está acostumado, probabilística, onde a gente tem que seguir na ponta da faca. Eles chamam de acurácia funcional, quer dizer, tu tem que resolver a tarefa, não quer dizer que ficar assim 100%. Mas aí imagine que tipo de lógica. Né? Será que ele vai passar por cima de mim para poder fazer aquela operação? E esse último rapazinho aqui pequenininho, ele começou a ser vendido já. Né? Ele consegue abrir portas. E o pessoal está com medo lá. E aí ele dá um... Por exemplo, nessa demonstração, descobriram que ele recebia tanta informação dos sensores que ele não sabia mais o que fazer com essa informação. E se isso acontecer quando nós estivermos ao lado de seres humanos? Como é que fica? Né? Então, isso são preocupações. Né? E aí vamos para os carros autônomos, né, que eles previnem acidentes. Tá, mas peraí, eles estão causando aqui, né? Já mataram 2 pessoas, pelo menos, nos últimos anos, né? Que eu saiba, né? Fora os outros 78 acidentes, né? Mas esses aí não chegam na mídia, né? Mas aí o que acontece, assim... Será que certas suposições, elas não estão comprometendo a qualidade, né, dos sistemas? Por exemplo, no do Uber, eles desligaram o sistema que verificava se tinha uma pessoa passeando fora da faixa. Os Estados Unidos não pode, né, atravessar fora da faixa. Então, eles desligaram. Né? Tanto que não tinha nenhum acidente. Né? E aí? Como é que são esses sistemas? Né? Ou o que apareceu bastante na mídia, né? Os chatbots ali começaram a ter conversas, ou a Dataya aqui, que é da Microsoft, né? Foi de amiga dos humanos a seguidora de Hitler em menos de 24 horas. Começou alô mundo, e no final ele disse, Hitler estava certo, eu odeio os judeus. Como é que pode? Claro, o objetivo não é que vai ficar assim, era para fazer um experimento conversacional. Ou o pessoal do Facebook aqui, né, que estavam querendo estabelecer, fazer experimentos onde eles pudessem fazer uma negociação. Olha, tu fica com 10, tem 10 laranjas, tu fica com 13, eu fico com 5, essas 2 a gente vende, quer dizer, e aí quando viram, começou a ter uma frase estranha, quer dizer, eles criaram uma linguagem própria, o pessoal se assustou e despulgou o negócio. Tá, mas será que... Claro que aí vocês vão ter o lado que vai dizer que não teve nada de problema, né, que isso aí eles estavam achando melhor, mas... Tá, mas se eu não sei explicar o que aconteceu, como é que eu vou colocar isso no mundo real? E, né, aqui para terminar a parte dos exemplos, estatisticamente a Alexa estava certa, né? Em 2017, né, teve uma propaganda da Alexa, né, que são esses assistentes aqui, onde vocês falam e fazem pedidos, compram coisas, né? E aí a propaganda ativou as Alexas e acabou comprando 100 casas de bonecas seria para 100 clientes. Então, 100 clientes. Claro, eles têm já o cartão de crédito tudo atrelado, compraram, né? Ou essa menininha, essa linda menininha de 6 anos, conseguiu comprar a casa de boneca e mais 2 quilos de biscoito só dizendo, né, essa bela frase, can you play dollhouse with me and get me a dollhouse? Mas, pelo menos, né, a inteligência artificial teve um final feliz aqui, porque a casa de bonecas foi doada para um hospital pediátrico. Tá? Mas e aí? Estatisticamente, ela estava correta. Tá? Mas o que mais a inteligência artificial ela vai realizar em nome da estatística? Então, aqui eu chego, né, ao fim, não vou ler tudo isso, mas, assim, lembrando,
Vamos ter evolução? Com certeza. Né? Isso é certo. Não quer dizer que vai ser daqui a 10, 15 anos, porque é ruim, né? Nós humanos somos terríveis, né? Olha que já foi falado sobre computador, sobre... Bom, é só olhar os filmes, né? 2001, Odisseia no Espaço, né? 2001 já passou alguns anos, né? Mas a gente vê que tudo isso está fundamentado no capital humano, na competência técnica, né? Não é simplesmente a gente estar lá com um conjunto de ferramentas. Nós temos bases de dados, nós temos frameworks com bibliotecas, né, quilométricas, temos plataformas para executar isso aqui, mas a gente está lá apertando botões. Será que isso vai dar resultado positivo para o futuro? Né? Isso tudo é a reflexão que eu quero que todos façam nesse momento. Né? E esse último elemento que eu coloco das consequências legais e éticas, né? Que é essa frase muito importante. Não é uma questão se podemos ou não fazer, é uma questão de se deveríamos fazer. Imaginem agora nós começarmos a colocar aquela TAI ali, por exemplo, da Microsoft, assim que eles resolverem esses pequenos problemas, comentando notícias. Tem um lançamento da Microsoft que eles querem comentar notícias. A gente tem um monte de comentarista na TV, né? Agora, a maioria parte dos jornais, eles comentam notícias. Vamos substituir por um computador fazendo um sistema inteligente. Tá aí o viés e o bias por trás disso aqui. Né? Porque boa parte disso que eu mostrei para vocês, gente, está sendo usado. Né? O Robodog lá está sendo usado. Né? Aquela empresa Boston Dynamics, ela tem a boa parte do seu financiamento, é o Departamento de Defesa americano. Não é o Departamento, né, de Consumidores, não, é o Departamento de Defesa. Né? Será que boa parte não está indo para esse viés? E aí? Né? Quais são os comprometimentos que nós vamos fazer, né, com essas tecnologias, né, em razão do futuro? É simplesmente juntar um monte de pessoas com o intuito de produzir sistemas? Né? Estamos ainda muito longe disso aí. Né? Temos que estar preparados, né? Preparados na questão de capacitação, né? Porque, como eu disse no começo, não precisa se preocupar com seus trabalhos, desde que vocês tenham aquelas habilidades humanas de adaptação, né? Porque a gente não pode pensar que a gente vai fazer a mesma coisa pelo resto da vida. E essas limitações que a própria IA tem, né? Que ela muito pesada em estatística, muita matemática, e isso dá um alívio, porque muita matemática nos permite provar ou não se algo está errado, dado que existe um formalismo para isso, e a gente dá bola para isso, né? Porque os memes que às vezes eu recebo é aquilo lá, o que eu fiz com a minha álgebra e meu cálculo na graduação, né? Ali. É ali o resultado da minha álgebra, né? Porque tudo isso é matriz. Tudo isso é integral. E aí, como é que nós vamos explicar o resultado, né, do que nós produzimos? Né? Porque simplesmente dizer, olha aqui, ó, conseguiu 95%. Parabéns. Por quanto tempo ele aguenta 95%? Não sei. O que ele achou de informação? E isso era uma das funções da IA. Não é simplesmente para fazer um classificador, um regressor. Era para tentar descobrir, pelo menos, o que está causando aquilo. Eu vejo assim, vamos entrar na medicina, perfeito. Só para dizer que ele tem câncer? Não. O que a IA conseguiu achar nos meus dados que diz que ele tem câncer? E aí eu vou tentar trabalhar naquilo lá. Tá? Só um adendo, né, para dizer, então, Adami, tu acha que... Não, eu sou um dos maiores, eu digo, advogados por isso, por essa área. Só que do jeito que as coisas estão indo, nós não vamos para aquela projeção que vocês estão vendo ali, nós vamos para um lugar bem escuro. Né? Então, assim, nós temos que cuidar
né? E também digo que nenhuma inteligência artificial foi maltratada, né, durante a execução dessa apresentação. Muito obrigado, né, por vocês estarem aí, espero eu, né, vou dar uma olhadinha para ver quantos aí, se alguém estiver dormindo, show de bola. Não vão dormir. Acordem para as perguntas agora, vamos lá. Perguntas, vamos ver se eu consegui. 7h10, gente, 7h10. É hora das perguntas, vamos lá, vou parar aqui o meu compartilhamento e estou pronto, gente, estou pronto aqui para o que deve Deixa eu fechar aqui, salvar. Vamos lá. Para de rir agora, anotarem. E passa as perguntas aí para mim agora. Vamos lá, podem soltar. Se eu não souber, eu vou mentir para vocês, tá? E aí vocês ficam na responsabilidade de me provar que eu estava errado. Adami, obrigado pela excelente palestra. Tem algumas perguntas aqui. O Bernardo Ransan, ele pergunta, Adami, por exemplo, sempre que eu tiver um banco de dados com diversas variáveis, o primeiro passo para aplicar uma inteligência artificial é saber qual a resposta vamos querer. Para isso, é necessário sempre, na primeira vez, nós, programadores, olharmos todos esses dados e dizer para a máquina se isso é bom ou ruim. Depois, como defino o algoritmo com maior eficiência para tratamento dos meus dados? Existe uma técnica simples para escolher esses algoritmos? Olha só, anotem. Não, calma lá. Não, o que acontece é assim, ó. A primeira coisa, na realidade, Hansan, assim, ó, tem que olhar os dados, né? Como olhar? Tem que olhar do ponto de vista estatístico. Às vezes uma coisinha básica, eu vou calcular uma média, eu vou calcular um desvio padrão, eu vou ver uma distribuição. É ter um feeling pelos dados, tá? Então, assim, é o que às vezes a gente tem um grande problema, né? E até na questão do futuro, nós temos esses dados que não são estruturados, nós temos texto, isso aí complica mais ainda. Mas, assim, do ponto de... Porque, na realidade, tudo está interligado. Então, assim, primeira coisa, conheça os dados. Então, vejo que ali 80% deles, né, 80% do trabalho no projeto é tu preparar os dados, é rotular, é analisar. Então, assim, tem que se analisar. O que essa análise vai te dizer? Bom, vai te dizer a questão de como é que o dado se comporta, né? Esse dado aqui vamos dizer, ele é constante, então a informação é zero, né? Então, esse cara não serve para mim, tu entende? Então, tu já começa a ter já uma resposta. Esse dado já não vai ser útil, né? Esse dado varia dessa maneira. Existem modelos que tratam melhor dados que se comportam desta maneira. Não estou falando do ponto de vista só estatístico, probabilístico, mas a matemática em geral, todos esses modelos, e isso é o pessoal que é realmente contra, né, a parte da inteligência artificial, vê o quê? Não, é a matemática definindo como é a minha vida, né? Eles vão transformar isso num conjunto de variáveis. Por uma certa maneira, Só que, o que acontece? Essa análise que nós fazemos dos dados, ela nos ajuda a dizer que tipo de modelos, né? Então, a gente não pode pensar assim, eu tenho um engenheiro de modelos e tu tem um engenheiro de dados. Isso não existe, gente. Quem está fazendo o modelo tem que saber muito sobre os dados. Então, assim, tu tem sempre um feeling. Existe uma outra teorema chamada navalha de Ockham. A navalha de Ockham diz assim, é o sonho de todo mundo. Cara, se dá para resolver com uma variável, usa uma variável. Por que tu vai usar 1.500 variáveis? Né? Usa uma, não 10.000. Mas como é que tu sabe que vai precisar de uma variável? É o momento que tu plotar os dados. Nem vou falar para fazer uma análise estatística, né? Fazer um sumário. Não, só plota os dados na tela e tu vai ver aquele comportamento das classes separadas. Isso é raro acontecer, tá, gente? Porque a natureza não é assim, tá? Eu sei que eu te disse do tipo assim, cara, tem que te puxar mais, né, nessa parte ali, porque o que acontece? É como eu disse para vocês, o modelo tem diversas suposições. E, gente, a suposição, 90%, vou dizer 99,9%, a maior parte delas são suposições que não são realistas.
Elas são suposições que facilitam o cálculo ou que ajudam a gente até poder explicar o que aconteceu. Então, a gente tem que ter essa noção dos dados. Então, bastante análise dos dados, né? Tem até um curso ali de pós, que o notário aqui é coordenador de ciência de dados, né? Não é... desculpa, Helena. A idade não vem sozinha para todos, né? Mas é importante, né, a gente poder fazer... Essa é a primeira coisa. E eu pergunto, às vezes, para os alunos que começam, né? Às vezes eu vejo o pessoal mostrando para mim o resultado, digo assim, cara, esquece esse modelo. Só me diz assim, tu olhou essa imagem que tu está reconhecendo? Não. Cara, como é que tu pode fazer o sistema, tu nem olhou os teus dados? Cara, e ali, às vezes, e nesse caso, nós descobrimos um problema nos dados dele. Então, assim, a análise dos dados não é só para ver a parte matemática, mas também é para ver a questão da qualidade dos dados, tá? Então, é uma coisa emaranhada. Se semestre que vem estiver precisando de um tópicos aqui, já vou fazer uma propaganda aí, notário. Nós vamos ter que fazer tudo que você deveria saber, quase tudo, né? Sobre aprendizagem de máquina, tá? Só que apanhando de mim, quer dizer, aprendendo de mim, claro. Né? Outra, manda aí, notário. O Lucas Marcon Paz diz, boa noite, professora Dani. O senhor acha que a automatização de veículos é um futuro plausível para a indústria automobilística, visto que grandes montadoras miram nessa tecnologia como Tesla, Volvo? E o Bruno Camargo também pergunta o que o senhor acha da Tesla, perguntando as duas. Olha, se eu ganhar um carro, eu digo que ela é legal, né? Mas, assim, fora isso... na realidade, às vezes a gente acha, né, que essas aplicações, gente, eu sempre vejo, se vocês olharem a aplicação de carros autônomos, certo? Só para dirigir carros, vocês estão redondamente enganados. Na realidade, carros, robôs, qualquer tipo de robótica, qualquer tipo de automação, gente, ela tem 10 motivações, ela tem 100 motivações. É o que vocês podem dizer que ela é um vetor, né, de produção, tá? Porque o que acontece? Quando começaram essa questão de carros autônomos, o que era o tal do sensor, né? Porque a inteligência artificial precisa de informação, e aí tem os sensores, né? Muito importante, né? Em todas as linhas de pesquisa ali da IA, né? O sensor é do tal do LiDAR, né, que é o laser, um radar laser. Né? Hoje, com o aumento da capacidade de processamento com as câmeras, o LiDAR já está caindo para segundo plano, porque custa uma fortuna. Né? Também estamos melhorando a questão, né, de equipamentos. Então, vejam, ele é um vetor para poder fazer outras coisas. Tá? E aí vem a questão, né, deveríamos ter feito isso. Na realidade, é um sonho de toda criança, né? Nós queremos o carro que voa, o carro que faz isso, né? O carro que voa é até meio estranho, né? Seria para mim um avião, mas tudo bem. Não sei porque o pessoal chama de carro, né? Mas tudo bem. Mas, assim, ele é um meio da gente poder validar certos modelos. E aí vem a questão, tá? Aí vem o mundo real, tá? Então, nós temos carros da Uber desde 2016, tá? Nós estamos em 2020. Tem algum carro da Uber que é autônomo 100%? Não. Tá? Apesar da lei nos Estados Unidos foi feita assim, tu pode ter o carro autônomo, só que tem que ter um motorista atrás do volante. Simples assim. Né? Apesar que o cara ali não conseguiu, ele não podia, ele não tinha o controle, tá, gente? E se vocês verem as imagens, foi bem punk, foi assim, ó, pá, ela foi de noite, né? Não deu para ver muito bem, né? Mas ele tinha LiDAR, ele podia ter visto, desgraçado. Né? Mas, assim, ele é um vetor, é isso sim. Mas aí vem a questão judicial. Quem é que é o culpado? A Uber já foi inocentada, tá, gente? Só para vocês saberem. Mesmo sabendo que o técnico, ele desligou a verificação que eles chamam, né, que é o jaywalking. Né? Jaywalking é o termo que se usa para aquelas que atravessam fora da faixa. Né? E lá nos Estados Unidos, se tu estiver fora da faixa, tu é o culpado. Não importa em que situação. Tá? Então, assim, quem é que vai pagar essa conta? Então, tem-se já uma preocupação nos operadores do direito, como é que eles vão fazer essas análises aqui? Tá? E no momento da decisão, nós temos lá 4 pessoas dentro de um carro e uma pessoa está atravessando o local errado. Ele freia na possibilidade de matar as 4 pessoas que estão lá dentro ou ele mata aquela pessoa que está lá fora se ele passar? Como é que nós vamos fazer essa decisão? Isso, a racionalidade não vai funcionar, gente. Porque não pode ser racional.
Quem já dirigiu, quem já se envolveu no acidente, sabe que ele vai tentar ao máximo, por mais burrice que seja, né? E nós somos seres racionais. E a gente tenta ao máximo, mesmo às vezes sabendo que não vai dar certo. Como é que isso tu passa para uma inteligência? Então, assim, eu acredito que vai ser o futuro, mas é aquela história do... as estradas não vão ter mais os humanos, que é o pessoal queria fazer o misto, né? Eu não acho que o misto é o futuro. A ideia é assim, ninguém vai ter carro. Simples assim. Vamos deixar só os autônomos, e aí o negócio funciona. Tá? Tem muitas teorias e muito estudo que não precisaria nem de sinaleiras, mas aí só funciona se não tiver humano. O problema é que atrapalha o humano, basicamente, ali nessa situação. Tá? Mas eu acredito que, sim, isso é o futuro. E nós vamos ter outros avanços, né? O carro ali, ele está sendo só um vetor, gente. Tá? Vamos lá, o que mais? A gente tem tempo aí para mais 47 perguntas. O professor Guilherme Rosbach. Opa, prazer. Obrigado pelas perguntas, Aliança, também. Dani, há um tempo atrás, havia uma máxima na indústria automotiva nacional de que vingou no mercado a empresa que teve um motor de fabricação própria. Quem tentou fazer um carro importando o motor quebrou. Será que podemos seguir pela mesma linha de raciocínio? Terá sucesso a empresa ou o país que investir no motor de inteligência artificial, isto é, que investir em nível de algoritmo e não comprá-lo de fora? Com certeza isso vai ser um problema de segurança nacional. Eu colocaria como um problema de segurança nacional. Os Estados Unidos está na frente porque eles colocam tudo isso como um problema de segurança nacional. Né? E aí não pode ser exportado, tem que ser produzido. Pode trazer alguém para dentro, né, para resolver. Né? Mas aquilo que eu estava falando das diferenças, nós vamos ter uma gigantesca diferença, né, por causa da inteligência artificial. As indústrias, especialmente americanas e chinesas, né, claro, a China ali, se eu não botei os gráficos, tem ali os gráficos, né, a comparação de publicações, né, vocês vão ver que a China e os Estados Unidos eles são comparados junto com a Europa até diz que é 28%, mas tiveram que pegar a Europa inteira, né, então assim, a diferença vai ser grande. E tudo aquilo que a gente não domina, né, a gente acaba por ser escravizado, eu já ouvi isso em algum lugar, né, mas basicamente a gente precisa ter um know-how, né, não quer dizer que a gente tem que ser bom em tudo, né, que eu acho que a gente tentar atacar problemas que são de cunho mundial, né, eu acho que não é a maneira correta. Né? Então, nós somos bons produtores de commodities. Nós temos muitas commodities, que é ruim, né? A gente sabe disso, porque a gente, né, alimenta o mundo e a gente importa tudo que é tecnológico. Mas quem é que não disse que a gente poderia ser o vetor, né, de conhecimento na parte de agricultura? Quantos gente tem investido? O pessoal sabe quem é que é a referência para RFID para controle de gado? O pessoal sabe quem é no mundo, referência. Não, né? Pelo visto ali, pelo Daniel, não estão sabendo. Mas tudo bem. É o Brasil. O Brasil tem olha, eu fico tão orgulhoso quando eu leio, eu recebo mensalmente ali agora não. Eu recebo uma revista americana que é de assuntos de qualquer área, mas de área de engenharia, eletrônica e tudo, né? Quer dizer, chutando para todo quanto é lado. E não tem coisa melhor dizer assim, Brasil, referência nisso, sendo dita por uma revista americana, e isso, aí, quem é o editorial? São engenheiros também, né? Quer dizer, não é o cara que recebeu uma boa grana, né, do governo para fazer propaganda, e, né, realmente. Então, nós não poderíamos ser isso. Eu acho que, assim, a parte automobilística, Guilherme, eu acho que a gente não vai rolar, a gente não tem tanta, mas a gente pode ser na parte de nuclear, que eu sei, né, já tive bastante contato com o pessoal do Exército, né, na parte de questão nuclear, e a gente tem, assim, um know-how, né, de produção de energia e tratamento nuclear ali, olha, invejável para algumas nações, tá? Então, a gente tem que saber o que a gente é bom, né? Primeiro, a gente parar com esse negócio de cachorro, como é que é? Esse complexo de vira-lata, né? O Brasil tem muita coisa boa. O
problema é que a gente às vezes começa, eu sou brasileiro, não, a gente tem muita coisa, eu acho que a agricultura, imagina nós exportar, beleza, vamos exportar aqui conhecimento na parte de agricultura, nós podemos fazer na parte de ambiental, né? Nós temos aqui, olha só que ambiente de testes nós temos para tecnologias para monitoramento de florestas. O pessoal do resto do mundo já detonou com tudo, nós estamos detonando aos poucos, mas ainda a gente tem, o resto não tem nada. Então, vamos trabalhar nisso aí. Nós temos muitos recursos e eu acho que nós temos que explorar isso aí. Vamos ser vetores em outras áreas. Eu acho que era isso. Temos mais 4 perguntas aqui. Ô, louco. Professora Marilda Spíndola. Adami, vamos relacionar sociedade 5.0 com inteligência artificial? E então podemos ficar com medo do que viria a ser essa nova relação e evolução humana? Isso aí sempre volta, né? Eu gosto de ver aqueles memes, assim, onde a pessoa tem metade do cérebro, ele é um computador, ou ele é um robô, né? Na realidade, essa questão de afastamento, a questão da sociedade 5.0, eu vejo ele mais como um problema cultural do que um problema tecnológico, né? Nós acabamos nos submetendo, na realidade, à tecnologia e a gente acaba deixando que ela faça as coisas por nós. Eu lembro muito lá da palestra do Nicoleles, né? Nós tivemos ali a oportunidade, né? Ficou na minha cabeça sobre... Nós usamos hoje o celular para lembrar o número de telefone e a gente percebe que a gente não consegue mais decorar o número, a gente começa a puxar o celular para tudo e o cérebro entende isso como, beleza, eu não preciso mais me estressar com isso, né? E isso ele mostrou isso em macacos, né? Que eles conseguiam usar a tecnologia para pegar a banana, né? Eu acho que nós estamos fazendo isso, nós estamos substituindo áreas essenciais, né? Do nosso cérebro, mesmo que seja motora, né? Ou mesmo cognitiva, por esses recursos aqui. A questão da cognição, né, aumentada, eu acho assim uma maravilha. Eu já tive uma experiência ali de trabalho onde a gente conseguiu melhorar, mas não quer dizer que as pessoas tiveram que deixar de fazer aquele trabalho, mas sim a gente melhorou aquilo, né? Então, a gente não se submeter a isso é mais uma questão cultural, né? Então, eu iria muito mais para o lado humano do que o lado da tecnologia. Se a gente entende que a tecnologia está aqui para ajudar a gente, não nos substituir, a gente já está dando o primeiro passo. A gente pode ver ali o coisa da Tesla, como é que é o nome do proprietário da Tesla? Alguém me ajuda, agora me faltou lá. É um nome bem interessante para o cara esquecer, né? E perto de 50 a gente esquece fácil. Ele já é o cara que vai acabar o mundo, né? Calma, gente. Elon Musk, pronto, obrigado pelo som. Para mim, o humano é bom para sons, imagens, né, para lembrar, só precisa de uma faísca. Então, assim, essa faísca a gente não pode deixar de morrer, tá, Marildo? Bem colocado. O problema é que a sociedade, ela prima por esses hypes, né? Agora é machine learning, é deep learning. O que teve há tempo atrás era Big Data, nada contra. IoT, Data Science, e não sei o quê. Nós temos essas... gente, isso aí é um hype. O que vai sobrar no final? Pô, quanta tecnologia que já teve hype, assim, o futuro vai ser isso, né? O próprio agora sim deu para esquecer todos da Microsoft, lá o Bill Gates falou que a internet não ia dar certo, gente. Então, assim, não dá para a gente... O problema é assim, beleza, agora a gente sabe que isso aqui vai ser o negócio. Show de bola, vamos ver daqui a uns 5, 10 anos. Eu acho que ainda nós temos que amadurecer, né? Então, estamos, assim, num processo de amadurecimento. Tá? Então, a sociedade 5.0, ela vai ser uma sociedade desligada ou ela vai ser uma sociedade desconectada em sentido social, né? Ou substituída por uma culpa não das máquinas, por uma culpa nossa, né? Onde a gente começa a delegar certas funções básicas, né? Como relacionamento social, e eu acho que todo mundo que trabalha está notando que as empresas querem ter os soft skills, que é o que está faltando, né, nos profissionais de hoje em dia, vai ver que, né, nós vamos começar, né, a repensar muito, né, das nossas decisões para o futuro. Tá?
Mais duas perguntas para a gente. Mais duas, senão o pessoal vai cortar o link, né? Do Michael Zanella. Após rotular os dados, qual a área do conhecimento se faz mais importante na solução? Matemática, estatística ou programação? Todas acima é demais, Michael. Olha, é assim, ó. O que a minha formação foi, né? A minha formação foi computação, né? Então eu tive a matemática, né? Do cálculo, eu tive a matemática da álgebra, né? As equações e na realidade elas são a fundamentação, né? De tudo isso, tá? Não quer dizer que tu tem que saber uma matemática avançada, que eu não sei o que é uma matemática avançada, eu sei que tem gente muito melhor de dizer isso para mim, né? Porque muito dessas teorias, né? Dessas definições que nós vemos mesmo na nossa sala de aula, a gente diz que é avançado, mas, gente, é o básico, né? É o que, às vezes, todas essas teorias, né? Porque o que é o problema que eu vejo, e esse eu faço, né? Um chamamento, né? É o que está sendo passado para nós que, por exemplo, tu fazer uma normalização do dado, vai lá e normaliza os dados, porque os dados estão, não sei o quê, eles não estão com mesmas grandezas, tá? Mas isso tem um resultado, tem uma forma matemática de explicar o que vocês estão fazendo. E é por causa dessa matemática que existe por trás que diz para nós com segurança, faz que não vai dar problema, ou faz que vai dar problema se tu não prestar atenção nos meus requisitos, né? Nós temos muitos desses métodos de preparação de dados que demandam isso. Então, a parte de matemática não quer dizer que tu vai ter que resolver uma equação do segundo grau, segundo grau não, uma integral dupla, né? Segundo grau, pelo amor de Deus, né? O classificador mais, assim, o pessoal fica, uau, é uma equação de uma reta. Fica a dica. E é aprendizado de máquina, tá? E o cara não sabe nem que é uma equação da reta, né? O que é uma derivada. Eu fico preocupado, porque ele não sabe as implicações, né? De olhar um conjunto de dados e entender, olha, existe uma tendência, uma variância nesse eixo. Isso, matematicamente, eu não estou falando de estatística, isso é matemática. Nós estamos falando em cálculo multivariável, nós estamos falando em álgebra. A base de todos os métodos é a álgebra, gente. Se eu tivesse aqui o Neo do Matrix, ele ia dizer que álgebra linear é Matrix. Eu acho que faz sentido, né? Matrix. Então, assim, a matemática que o pessoal acha que ela é avançada, não é avançada. Precisa ter um doutorado, né, em matemática para fazer isso. Mas agora, às vezes aquela questão básica, e eu pergunto sempre aos meus alunos, vocês sabem que são autovalores e autovetores? E se vocês não sabem, e vocês fizeram disciplina, se preocupem um pouco, porque a gente usa, né, bastante isso em aprendizagem de máquina, né, o princípio de muita análise de dados. Então, matemática não é tão complicado quanto a gente imagina, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, tá? Eu sei que eu não respondi exatamente por matemática, mas é tudo que tem acima, tá? Eu gostaria de dizer que não é, mas tá? Última pergunta. Última. Existe alguma chance de todos os carros se comunicarem IoT na estrada, possibilitando humanos e autônomos rodando justos? Pergunta o Alistair Silva. Alistair, olha, boa. Isso aí é o meu sonho. Tá? Isso aí é o meu sonho, onde haver comunicação entre os carros. Eu acho que até o próprio Guilherme, uma vez, falando sobre comunicação via faróis, né? Eu achei tão interessante, uma coisa, não precisa pensar em Wi-Fi, né? Tu poder mandar informação via farol, isso aí, pô, a gente pensa, tem que ir no futuro. Não, vamos pensar numa coisa, às vezes, básica, né? Mas eu acho que as estradas sem humanos, né? No caso do volante, com certeza elas vão ser melhores. Aí eu garanto, né? Que aí nós vamos ter carros mesmos autônomos, né, para a gente poder executar. Então, isso sim. Eu acho que nós poderíamos já ter carros autônomos, com certeza. Hoje, se tirasse a equação humano, né, tirássemos ele da equação, o negócio seria ok. Tá? Bom, então, terminando, muito obrigado, Adami, pela excelente palestra, a resposta das perguntas. Muito obrigado a todo mundo que fez as
perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, foram muito boas. Essas são as perguntas. Entenderam alguma coisa que eu falei? Obrigado, gente. A gente teve um pico aqui, pelo que eu vi, de 190 e continuamos com em torno de 160 pessoas. Então, muito obrigado pela audiência de todos e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigadão.